Está no ar o Boletim Coppola News, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou Márcio Andrade e no vídeo de hoje você vai ver um debate sobre o governo Lula. O governo Lula despencou de vez. O seu nível de desaprovação é o mais alto desde que ele assumiu este mandato. Caio Coppola mandou ver, deu um esculacho temeroso no Lula. Portanto, se inscreva no canal, deixa o seu comentário e deixa também o seu like. Se liga aí! Como reverter essa tendência de baixa popularidade, Cardoso? Olha, Basília, eu estava aqui ouvindo o Caio, e se eu não tivesse visto a pesquisa, eu teria a impressão que o governo teria aprovação de menos 10%. Não é verdade? Eu não posso dizer isso. O governo não é um governo desacreditado, como foi dito aqui. Ele tem 47% de aprovação, ele está perdendo para 49%. Ou seja, claro que no ponto de vista histórico houve uma queda. E, a meu ver, analisando a questão de momento, isso tem a ver com o caso Pix. O caso Pix que o governo realmente não trabalhou bem a comunicação, não soube atacar de frente uma fake news, porque em nenhum momento isto foi feito, como também não foi em relação a outras situações que envolvem pagamentos de créditos e débitos para aumentar a tributação. Isso é de uma obviedade total. O governo deixou isso desde o primeiro momento. Mas aí criou-se uma fake news, pegou mal, o governo demorou para reagir. Quando reagiu, eu pessoalmente acho que não reagiu da melhor forma. E aí, então, temos esse desgaste e que a pesquisa registra. Foi essa questão do Pix, que ela é passageira também. Então, eu não posso dizer que o governo só tem desastres, que ele está com menos um. Não, ele está com 47%. Por quê? Porque fez entregas importantes. Eu poderia aqui falar de emprego, de um monte de coisa, mas fica uma coisa... O Caio vai dar uma lista negativa ou dar uma lista possível. Não é isso. Nós temos que entender a realidade exatamente como ela está. Para termos ponderação, sem o viés político, que evidentemente acaba distorcendo uma análise mais adequada dos fatos. O governo tem que fazer correções, mas claro que tem que fazer. O próprio presidente sabe disso. Uma delas foi feita agora com o Sidônio, que é um especialista em comunicação. O governo, apesar de ter um excelente quadro até então na Secretaria de Comunicação, que era o deputado Paulo Pimenta, ele tem agora um especialista na área, que vai ter uma forma de apreciar e dialogar com a sociedade de maneira completamente inovadora. Espero que assim seja. O governo fez muita coisa, mas não conseguiu colocar. Mas precisa corrigir também certas situações que precisa entregar no terceiro ano. Esse terceiro ano é fatal. Fatal para qualquer governo. O governo não está mal nas pesquisas, ao contrário do que a leitura que o Caio faz daria a entender. 47% de aprovação. Claro. Ou seja, e se eu analisar uma série histórica, eu vejo queda. Queda, sim, 5% agora, de dezembro para cá. O que aconteceu de dezembro para cá? O Pix. Essa situação em que o governo não foi bem. Nós temos que reconhecer quando vai bem e quando vai mal. Não adianta eu querer dizer que o governo foi bem quando não foi. Mas também não quer dizer que o governo vai mal, a ponto de estar com menos 5% de aceitação. Não é verdade. Então, nós temos que ter uma análise bem racional, sem o viés político e sem a paixão que é característica, muitas vezes, de nós, seres humanos. Ou seja, eu tenho que ter paixão, sim, nós somos apaixonados, mas vendo a realidade como ela é, estritamente como ela é. O governo vira o terceiro ano com 47% de aprovação, teve um crescimento da rejeição agora, efetivamente. Fundamentalmente, o principal fator foi o Pix. Sabe que se comunicou mal nessa questão do Pix, seja na entrada da questão, seja na saída da questão. Então agora já mexeu em caráter emergencial, colocando um especialista nessa área. Outros reajustes serão feitos a curto breve tempo pelo presidente Lula. Agora, isso vai dar resultado? Acho que todos nós, brasileiros, gostaríamos que qualquer governo desse certo, mesmo aqueles que eu não tenho uma concordância, uma afinidade ideológica, né? Nós queremos uma vida melhor para todos. Menos eu discorde ideologicamente de alguém, eu prefiro que o Brasil viva melhor, né? Dentro das minhas discordâncias, que viva pior com os meus acertos. Nesse contexto, portanto, Basília, eu concluo dizendo que Sidônio é a pessoa certa, a meu ver, no local correto, que precisava realmente ter uma nova dimensão. E acredito que isto tudo, no terceiro ano de governo, vai retomar um processo de comunicação muito mais efetivo, com os ajustes ainda de políticas substantivas que devam ser tomados pelo presidente Lula. Coppola, o Cardoso acha que essa pesquisa coloca o governo no cantinho do pensamento e que ainda dá tempo de mudar essa fotografia de desaprovação, né? Faltando 2 anos para acabar o atual governo. E na sua avaliação, com a aprovação em queda, como fica a situação do governo?
Boa noite. Olá, Basília. Olá, doutor Zé Eduardo. Saudações à nossa audiência. Olha, esse governo está desaplaudido, desacreditado e enfraquecido, vendo a chance de uma vitória eleitoral em 2026 cada vez mais distante. A situação aqui é a seguinte: o governo Lula é o governo que mais arrecadou impostos na história. É o governo com a moeda mais desvalorizada entre as grandes economias em 2024. É o governo responsável pelo maior rombo fiscal que se tem notícia e pelo maior déficit já registrado nas empresas estatais. E agora, o governo Lula alcança mais essa marca histórica para sua coleção de maus resultados, como foi dito no enunciado. Pela primeira vez, o índice de reprovação do governo supera a sua aprovação e além da margem de erro, diga-se de passagem. E também, pela primeira vez, o percentual de pessoas que avalia positivamente o governo já é menor que o percentual de eleitores que reelegeu Lula e que reconduziu o PT à cena do crime, para usar aquela expressão consagrada do próprio vice-presidente da República. A aprovação do governo Lula, como nós vimos, caiu 5 pontos em relação a dezembro, com destaque para o Nordeste, uma região onde ele perdeu 7 pontos em um mês. Isso é bastante significativo. E, como bem disse o doutor Zé Eduardo, saindo da fotografia de momento e analisando o filme, em fevereiro de 2023, 23% dos entrevistados dessa pesquisa reprovavam o governo Lula. Só que hoje esse número mais que dobrou e está em 49%. Ou seja, o eleitor está perdendo a paciência e está perdendo a esperança com Lula e sua equipe. Os entrevistados aqui pelo Instituto Quest responderam espontaneamente quais as principais pautas negativas para o governo. São elas: regulação do PIX, aquela tentativa mal sucedida do governo de aumentar a fiscalização sobre as transações via PIX, que muitos viram como uma medida para potencialmente aumentar ainda mais a arrecadação do governo. Também o descumprimento de promessas e aumento de impostos. É um governo que descumpre promessas de campanha e de governo à torto e à direito, começando pela nomeação de 2 amigos e 2 companheiros do senhor Lula para o STF, coisa que ele garantiu em rede nacional que não faria. Da mesma forma, o Lula não manteve a isenção para aquelas companhias internacionais, instituindo a chamada taxa da blusinha. O Lula ainda não isentou do pagamento do imposto de renda as pessoas com receitas até R$5.000 mensais. O Lula prometeu também que lutaria pela democracia, mas defendeu o quanto pôde a ditadura de Nicolás Maduro na Venezuela. E o Lula não quebrou o sigilo dos gastos exorbitantes da sua própria presidência. E pior, aumentou o segredo, aumentou o mistério sobre as aquisições realizadas pelo seu próprio governo. Finalmente, os entrevistados da Quest citaram a inflação como fator que impacta negativamente o governo Lula. A inflação é um fantasma que voltou a assombrar as famílias brasileiras, puxada aí pelo preço dos alimentos, dos combustíveis e da energia. O escolhido do Lula para o Banco Central está liderando uma campanha agressiva de aumento de juros para combater esse mal. A taxa Selic está em 12,25%, mas a previsão é que essa alíquota seja reajustada para cima ainda essa semana. Então, aqui estão mais algumas promessas quebradas do Lula. Juros baixos, dólar em queda e gasolina abrasileirada mais barata. Nada disso aconteceu, como foi alardeado. E para fechar, Basília, falando em falsas promessas relacionadas à inflação, vejam só essa manchete do G1 de 10 de janeiro. Preço da carne sobe 20% em 2024 e tem maior alta em 5 anos. Alguns cortes subiram até 25%. E a picanha, tão citada pelo Lula na campanha eleitoral, também ficou mais cara. Aí, não tem amigo, não tem companheiro, seja no IBGE, seja no STF, que consiga dar aquele jeitinho. Não adianta manipular a estatística, não adianta censurar a rede social, não adianta fingir golpe, nem perseguir a oposição política. Quando a coisa dói no bolso e insulta demais a inteligência do eleitorado, a resposta nas urnas é inescapável. Bom, e sem sombra de dúvida, o principal fator aí que levou o Lula a essa decadência total do seu governo foi justamente essa questão, essa última questão, esse último acontecimento que teve referente à questão do PIX. Essa história do PIX aí deu o que falar, graças ao vídeo lá do Nicolas Ferreira, que fez aquele vídeo sensacional lá, expondo o que estava acontecendo referente a essa história do PIX por parte do governo Lula. E realmente, como o vídeo teve um alcance enorme em todo o país,
né, viralizou. Nossa, muita gente viu o vídeo, eu acho que a população do Brasil inteira viu o vídeo, né? E aí todo mundo ficou sabendo o que era que estava por trás de toda aquela pataquada lá da história do Pix. E aí, meus amigos, quando viraliza um vídeo desse, explicando ponto a ponto o que realmente estava acontecendo, o que realmente iria acontecer se fosse adotado o que estava sendo proposto pela Receita Federal, aí, meu amigo, aí a vaca vai pro brejo mesmo. Então, e quando a população, o povo ficou sabendo disso, a desaprovação do Lula é inevitável, foi inevitável. E foi justamente por conta dessa história aí do Pix que a desaprovação dele agora, né, saiu várias pesquisas aí e todas apontam uma desaprovação do governo Lula. A desaprovação está maior do que a aprovação. O fator econômico é com certeza um fator primordial aí de toda essa decadência do governo Lula. O governo Lula, que tem um ministro da Economia que não é economista, um ministro da Economia que nem estudou economia, que é o nosso Haddad ou o Tachad. Então, essa questão toda é evidenciada, esse fator econômico é evidenciado quando você vai às compras, quando você vai fazer uma compra, quando você vai ao mercado, quando a senhorinha lá vai fazer as compras, quando o senhor lá vai fazer ali o seu orçamento mensal, né? Vai receber o seu salário e o salário não dá para absolutamente nada. Então, isso pesa muito na hora de você avaliar o governo, porque o povo só pensa, né, em colocar ali o feijão na mesa, o feijão e arroz na mesa, né? O povo só pensa em ter uma boa condição de vida e nada mais do que isso. Condição de vida no sentido de ter condições de um pai de família, por exemplo, de sustentar os seus filhos, sustentar a sua família, sustentar a sua esposa, enfim, etc e tal, né? Ter condições para que isso seja provido por ele próprio, né? E para isso é preciso ter empregos, é preciso ter uma condição da pessoa empreender, ter uma condição da pessoa ser o seu próprio patrão, né? Ter uma condição do ambulante poder vender o seu produto ali no farol, né? Do ambulante poder vender o seu produto ali na praia ou na feira, do feirante vender os seus produtos, né? As pessoas que vendem, sei lá, roupas, né? Vender os seus produtos também, né? Do empreendedor abrir a sua loja todos os dias, né? Da confeiteira fazer os seus bolos e também poder vender. Todos esses fatores é importantíssimo para a economia de um país. E se a economia de um país não vai bem, isso afeta cada indivíduo, cada um do povo. Então, a sociedade desse país está fadada a sofrer todas as consequências de uma irresponsabilidade econômica do governante, que é isso que está acontecendo hoje no Brasil, evidentemente, né? E ainda por cima, e aí para sanar, né, essa má gestão, essa má gerência econômica do país, aí o governo, né, porque a inflação está lá em cima, a inflação está lá nas alturas, aí o governo, o que é que o governo faz? O governo vai inventar formas de poder driblar isso aí,
Quais são as formas? Uma das formas é imposto. Imposto, imposto, imposto. Taxação em cima do povo. O imposto é para o povo. O imposto é para o povo pagar, né? Então, é isso que acontece. É para dar aquela amenizada na bagunça toda, na má gerência toda. Só que essa decisão de criar impostos, né, para arrecadar mais dinheiro para o Estado, e o governo, né, vai para uma autodestruição, vamos colocar dessa forma, porque ninguém gosta de imposto, de pagar imposto, de tirar do pão o pão da sua mesa, né, de tirar do seu orçamento para poder dar para o Estado. Fora os impostos que já são corriqueiramente pagos todo mês, né? E também através de alimentos, porque ninguém sobrevive sem alimentos. Então você vai ao mercado e você tem que comprar. E quando você compra, você está pagando imposto. E muito alto esses impostos. Diga-se de passagem. Então, senhores, essa é a fatídica irresponsabilidade do governo Lula nesse seu mandato. Por isso que esse índice de desaprovação dele está tão alto e subiu em relação à última pesquisa. Então, o que tem que ser mostrado é justamente isso. O governo Lula é um governo desastrado, é um governo que simplesmente está fadado ao fracasso. E muito possivelmente irá acontecer uma pressão para um impeachment, evidentemente, que já está sondando aí, essa possibilidade aí por parte da oposição. Então a oposição já está tentando implementar essa chamada para o impeachment do Lula, né? Vamos ver o que é que vai acontecer, se realmente isso será viável ou não. Se inscreva no canal, deixa o seu comentário e deixa também o seu joinha. E até breve.